Pessoal, antes de eu começar, vocês estão com dúvidas? Como é que é? Tá tudo bem? Então, a gente parou, né, no momento que a gente reescreveu a nossa matriz de transformação em termos dos novos parâmetros, né? Então, aqui fica cosseno hiperbólico. Deixa eu ver se estou usando. Xi. Aqui, menos seno hiperbólico de xi, menos seno hiperbólico de xi e cosseno hiperbólico de xi. Certo? Essa matriz é fácil de você ver que ela é inversível, né? Você vê que não só que ela é inversível, mas se você pegar aqui m de menos xi, você vê que isso aqui vai dar o quê? Cosseno hiperbólico. Se vocês lembram, é uma função par, né? Então, o de menos xi é o próprio cosseno hiperbólico de xi. E o seno hiperbólico é uma função ímpar. Então, né, o menos sai, fica mais seno hiperbólico de xi, mais seno hiperbólico de xi e cosseno hiperbólico de xi. Certo? Se você aplicar essa matriz na outra, o que você vai ter, né? Se você pegar esse cara aqui, ó, m de menos xi vezes m de xi, isso aqui vai ficar como? Ó, linha vezes coluna, deixa eu pegar, não, essa aqui, né? Linha vezes coluna vai ser cosseno hiperbólico ao quadrado de xi menos seno hiperbólico ao quadrado de xi. Certo? Essa linha vezes essa coluna. Essa linha vezes essa coluna vai ficar cosseno, seno, seno, cosseno. Só que tem um sinal de menos, vai dar zero. Então é zero aqui. E você pegar a última linha, ó, seno hiperbólico com menos na frente, porque tem mais aqui e menos ali. Menos aqui, mais lá. E aqui cosseno, cosseno. Então vai dar a mesma coisa. Cosseno hiperbólico ao quadrado de xi menos seno hiperbólico ao quadrado de xi. Certo? Então, de uma maneira muito similar ao caso da rotação, a gente tem que o parâmetro inverso, o parâmetro negativo, dá para a gente a inversa da transformação. Né? Então, vocês veem que essa transformação ela é mais conveniente e ela te dá uma homogeneidade nas transformações, no seguinte sentido. Se eu pego m de xi1, m de xi2, o que eu vou ter? Cosseno hiperbólico de xi1 menos seno hiperbólico de xi1 menos seno hiperbólico de xi1 e cosseno hiperbólico de xi1 vezes cosseno hiperbólico de xi2 menos seno hiperbólico de xi2 menos seno hiperbólico de xi2 e cosseno hiperbólico de xi2. Certo? Essa parte aqui é mais mecânica, mas eu estou fazendo para vocês para a gente ver direitinho o que acontece, tá? Esses números são iguais, por que deu 1 ou deu menos 1? Porque eu errei. É 1 e 1. Porque senão não seria identidade. Obrigado. Ok? Então vamos ver a estrutura que a gente tem aqui. Ó, esse negócio vai ficar assim. Cosseno, cosseno, seno, seno, né? O seno está negativo e o cosseno está positivo. Então vai ficar assim. Cosseno hiperbólico de xi1, cosseno hiperbólico de xi2, e aí com esse cara aqui vai ficar, peraí se eu estou fazendo tudo certo, isso, mais seno hiperbólico de xi1, seno hiperbólico de xi2, certo? Deixa eu ver se eu estou fazendo alguma coisa errada. Não. Isso. Isso aqui, pessoal, se vocês nunca fizeram, faça essa continha, tá? Abre em termos de exponencial e vocês vão ver que isso aqui é cosseno hiperbólico de... Peraí. Não. Cosseno, cosseno... Seno, seno... cosseno, cosseno menos... Espera um pouquinho. Acho que eu fiz uma bobagem aqui. Deixa eu fazer de cabeça aqui rapidinho. Então o termo quadrático vai embora, o termo quadrático vai embora, vai ficar xi1 menos xi2, e esse cara vai ficar... Vou fazer aqui, tá, pessoal? Porque eu anotei errado, mas eu tenho quase certeza
que eu não errei nada aqui, então isso aqui com certeza tem que ser cosseno de xi1 mais xi2, tá? Mas a gente faz assim, exponencial de xi1 mais exponencial de menos xi1 sobre 2, exponencial de xi2 mais exponencial de menos xi2, certo? Sobre 2. E aí a gente tem a mais aqui e a mesma coisa com seno, né? Então vai ficar exponencial de xi1 menos exponencial de menos xi1, exponencial de mais xi2 menos exponencial de menos xi2 sobre 2 sobre 2. Aí a gente vê, né? Esse com esse corta, não corta, soma com esse e esse. Então é xi1 mais xi2 que aparece no numerador, tá vendo? Esse com esse soma com esse, porque também é a mesma coisa, é somando, né, com o menos, multiplicando os dois. Agora, esse com esse, que é xi1 menos xi2, ele corta, porque aqui xi1 menos xi2 tem um menos na frente, certo? Então isso aqui, de fato, vai ser o cosseno hiperbólico de xi1 mais xi2, certo? Então, vocês podem checar os outros, tá, pessoal? Vocês vão ver que isso aqui vai ser cosseno hiperbólico de xi1 mais xi2. Façam esse tipo de continha, tá? Não sei que vocês tenham feito já bastante vezes, é sempre bom fazer, porque é um tipo de treino, é um padrão de mecânico de conta que se repete muito, entendeu? Quanto mais vocês ficarem hábeis nisso, melhor para vocês. Né? Aí vocês vão ver a mesma coisa aqui, menos seno hiperbólico de xi1 mais xi2. Aqui vai ficar menos seno hiperbólico de xi1 mais xi2. E aqui cosseno hiperbólico de xi1 mais xi2. Ou seja, isso tudo aqui nada mais é do que a mesma matriz que eu tinha antes, só que o argumento foi somado. Tá certo? Então, pessoal, o que está acontecendo aqui é que o nosso grupo, que já funcionava para velocidades aqui v, né, em vez de usar o xi, ele foi reparametrizado em termos do xi e em termos desse novo parâmetro, ele é um grupo aditivo, no sentido de que os parâmetros vão se adicionando para você se mover no grupo, tá certo? Mas o grupo essencialmente é o mesmo, a parametrização do grupo é amplamente irrelevante, tá? É só uma questão de conveniência e essa parametrização é especial porque essa é a parametrização onde o grupo é aditivo. As outras parametrizações também podem ser úteis, mas essa tem essa característica especial. Bom, a gente sabe também o seguinte, deixa eu fazer essa conta aqui. A gente sabe que na aula passada a gente viu que V sobre C é igual a tangente hiperbólica de xi. Certo? Essa foi a transformação de coordenadas. O que acontece com a nossa adição de velocidades agora, né? Então a gente pode ver o seguinte. Tangente hiperbólica de xi1 mais xi2 vai ser igual a seno hiperbólico de xi1 mais xi2 dividido por cosseno hiperbólico de xi1 mais xi2, certo? Mas a gente já sabe aqui, ó, deixa eu escrever aqui embaixo, que cosseno hiperbólico de xi1 mais xi2 vai ser igual a isso aqui, né? Então é cosseno hiperbólico de xi1, cosseno hiperbólico de xi2 mais seno hiperbólico de xi1, seno hiperbólico de xi2, né? Então é esse cara aqui. E o nosso seno a gente pode tirar daqui direto, ó. Esse com esse e esse com esse. Você vê que tem menos na frente de todo mundo, então fica cosseno, seno, seno, cosseno, tá certo? Então vai ficar, deixa eu escrever aqui, seno hiperbólico de xi1 mais xi2 vai ser igual a seno hiperbólico de xi1 cosseno hiperbólico de xi2 mais seno hiperbólico de xi2 cosseno hiperbólico de xi1, certo?
ficou meio feio aqui, mas eu acho que dá para ler, né? Então, como é que fica esse negócio aqui? A gente abre, né? Vai ficar seno hiperbólico de xi1, seno cosseno hiperbólico de xi2, mais cosseno hiperbólico de xi1, seno hiperbólico de xi2, dividido por essa brincadeira aqui, que vai ser cosseno hiperbólico de xi1 mais cosseno hiperbólico de xi2 mais seno hiperbólico de xi1, aqui isso, seno hiperbólico de xi2. O que a gente faz agora para identificar aqui? O que vocês acham? Um truquezinho simples. A gente sabe associar a tangente hiperbólica, certo? Então o que a gente faz? A gente divide esse e esse pelo mesmo fator, que é cosseno x1, cosseno x2. Então esse cara vai ficar 1, esse vai ficar tangente hiperbólica, esse vai ficar tangente hiperbólica e vai cortar, vai dar 1, e esse vai dar tangente hiperbólica, certo? Então, fazendo isso, ficou claro o que eu vou fazer? Vai ficar tangente hiperbólica de xi1 mais tangente hiperbólica de xi2 dividido por 1 mais tangente hiperbólica de xi1 tangente hiperbólica de xi2. Certo? Agora é fácil. A gente pode sempre fazer essa brincadeira porque cosseno hiperbólico é um dos melhores, mais bem comportados das funções, que nunca vai passar por zero, né? É sempre positivo, tem concavidade sempre para cima. Então está tudo certinho. Mas isso aqui é o quê? É V sobre C. Então vai ficar assim. 1 sobre C, V1 mais V2, dividido por 1 mais V1, V2 sobre C quadrado. Certo? E aí vocês obtiveram aqui a equação de adição de velocidades, tá certo? Então, nessa parametrização, o seu grupo não é mais aditivo no sentido de que, dado duas transformações com o parâmetro V1 V2, isso não equivale a uma terceira transformação com V1 mais V2, mas sim essa expressão aqui. E esse termo aqui é ele é aquele que vem para corrigir o fato de que a gente está trabalhando num intervalo compacto, de menos C a C. Esse cara aqui que protege a gente e não permite a gente sair com um parâmetro maior que C. Tá certo? Mas, como eu falei, é só a imposição física traduzida em requerimento matemático. Tá certo, pessoal? Então, novamente, além disso, do ponto de vista físico, né, a gente entende por que a lei da adição de velocidades não é importante para a gente, ou não foi importante para a gente durante muito tempo, porque a gente raramente atingia situações em que V1, né, ou seja, V1, V2 sobre C2, né, isso aqui geralmente é muito menor que 1, certo? Então, a gente está tirando ali a média geométrica das velocidades, a média geométrica das velocidades acaba sendo quase sempre muito menor que a velocidade da luz, certo? Então, a correção que vem desse termo aqui, que a gente teria medido em laboratório, só seria possível para velocidades muito altas, que a gente não tinha, né? Ok. Então, pessoal, a gente fechou aqui a noção de grupo, tá? Por que fechou a noção de grupo? Porque agora nós temos esse grupo aqui que parametriza as nossas transformações de Lorentz, né? A gente pode fazer, nós fizemos aqui unidimensional, né? Uma dimensão espacial e uma dimensão temporal, mas a gente pode fazer transformações desse tipo em qualquer uma das três direções, né? Então, você pode pensar que você consegue agora parametrizar o seu espaço com o xi1, digamos, o xx, xy e xz.
né? Ou seja, você começa de um referencial qualquer, onde você mede a sua equação de onda lá do eletromagnetismo, ela funciona. Você sabe então que a família de todos os outros referenciais que são ligados àquele referencial original, através de 3 transformações desse tipo, continuam sendo referenciais inerciais com a equação de onda funcionando, tá certo? Além disso, nada do que a gente fez quebra a simetria de rotação, né? Então aqui a gente continua com θ, φ e, deixa eu ver, psi. Pegar os 3 ângulos de Euler, tá certo? Esse cara aqui é o que a gente chama de grupo de Lorentz. Tá certo? E quando a gente fez essa brincadeira toda, vocês têm que lembrar que a gente começa tudo dizendo que os relógios, né, ou seja, que esse parâmetro t no referencial qualquer, ele se refere ao tempo que passa nas curvas verticais que foram sincronizadas, tá certo? Mas eu não disse quando elas foram sincronizadas. O que implicitamente está dizendo para vocês que não importa quando elas são sincronizadas, ou pelo menos eu estou fazendo essa hipótese. Então eu poderia transladar esse tempo em qualquer direção aqui. O tempo zero ele pode ir para qualquer lugar, tá certo? Basicamente eu estou dizendo que ele é irrelevante para esse grupo. Então eu fazer transformações do tipo t em t mais delta t também é uma simetria do meu problema, tá certo? Tudo continua funcionando igual. As minhas réguas, as passagens do tempo, meu relógio que usa luz e cronômetros, tudo continua funcionando igual e dando os mesmos resultados. Então, a minha geometria tem essa simetria aqui também, tá certo? E além disso, a gente sincronizou ali as origens, mas, novamente, eu não especifiquei onde eram as origens, o que implicitamente diz que a geometria euclidiana do espaço base que a gente está usando é irrelevante, ou melhor, é irrelevante para essa geometria aonde que eu botei a origem. Tá certo? Novamente é porque eu estou especificando uma geometria que é homogênea, tá certo? Então a mesma coisa vale para isso aqui, certo? Esse cara também é uma simetria. Ok? Então se eu pego essas 6 simetrias aqui, junto com essas 4 simetrias, eu tenho o grupo de Poincaré. É assim ou assim? Talvez, não sei. Então, pessoal, esse aqui é o grupo apropriado para as simetrias que a gente tem no eletromagnetismo, tá certo? E esse é, digamos assim, a extensão daquilo que a gente viu no começo, que era o grupo de Galileu, certo? Mas a gente pode fazer melhor do que a gente fez no caso do caso de Galileu, porque como as coisas aqui são bastante não triviais, quando você mede, por exemplo, distância entre pontos, agora você precisa especificar uma série de coisas para aquela distância fazer sentido, a gente pode introduzir uma geometria que contabiliza todas essas informações, tá certo? Isso é um pouco delicado porque ela acaba simplificando as contas e, de certa forma, deixando mais obscuro o significado, tá certo? Então eu aconselho vocês pensarem bastante no significado da geometria quadridimensional, porque ela é simples matematicamente, porque de certa forma você empacota tudo numa coisa só, mas ela é complicada de pensar do ponto de vista físico, porque o significado dela ainda se dá de acordo com a nossa construção inicial. Ou seja, um espaço euclidiano e um tempo, né, que respeitem, cujas transformações são tais que respeitam a maximalidade da velocidade da luz, né? E é isso, certo? Vamos fazer a nossa construção? 10 parâmetros. Igual, exatamente. 6 parâmetros. Igual o subgrupo do grupo de Galileu de rotações e bustes também é de 6 parâmetros, né? Se você pensar que a gente está trabalhando com uma geometria quadridimensional, significa que a gente está numa situação maximalmente simétrica, né? Tem um teorema, não dá para a gente ver agora os detalhes dele, mas que um espaço de 4 dimensões vai ter no máximo 10 simetrias, tá certo? Aí você só encontra 3 espaços com essas características. O espaço de Minkowski, que a gente está construindo, o de Sitter e o anti-de Sitter. São as 3 únicas possibilidades para os espaços maximalmente simétricos, certo? Então, você poderia ter um espaço com menos simetria. Você pode quebrar, não pode fazer rotação assim, o universo é uma panqueca, uma coisa assim.
Mas você não pode ter mais simetrias que isso. Certo? É mais geral. O grupo de Lorentz é um subgrupo do grupo de Poincaré. Oi? Se você um dia estudar teoria de grupos pura, você vai ver que a gente vai fazer uma série de classificações sobre esses grupos aqui, eles vão ter características diferentes, vão ser simples, semi-simples, tem um monte de classificação na teoria de grupos de Lie, tá certo? Então, basicamente, o que você tem que pensar é que essas simetrias aqui, elas deixam um ponto parado. Você pega a origem, você faz boost, né, da maneira que a gente construiu, você pode fazer a quantidade de boost que você quiser, que a origem não sai do lugar, né? Se você pensar assim, T', CT' é igual a gama CT menos VX, não é isso? E X' é igual a gama X menos VCT, certo? Fiz alguma besteira aqui? Acho que não, né? Não. Você pega esse cara aqui, se você botar zero aqui, vai no zero, vai na origem. Então você pode fazer o boost que você quiser, você pode fazer a rotação que você quiser, que aquele ponto não se move, tá certo? Então é como se você tivesse um espaço de 10 dimensões e você tivesse essas órbitas que são pontos parados. Então quando você divide o grupo de Lorentz, o grupo de Poincaré pelo grupo de Lorentz, você tem um espaço-tempo. Então, várias construções matemáticas, você usa esses quocientes de grupo para definir o próprio espaço. Entendeu? Porque, digamos, é a parte do grupo que te move de um lugar para o outro, é esse pedaço aqui que caracteriza o grupo de Poincaré, e o pedaço do grupo que não te move para lugar nenhum, que são essas órbitas, são esse pedaço aqui. Então, muitas vezes quando você vai ver classificação de representação para física de partículas, vai focar nesse cara aqui, enquanto esse aqui vai ser mais ou menos irrelevante, esse pedaço. Então tem muita utilidade essa classificação. Bom, agora vamos fazer uma primeira simplificação agora, questão só de notação, para introduzir a geometria, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de x0 c vezes o tempo, tá certo? Então eu vou usar isso como uma minha notação, a gente está se preparando para introduzir uma notação quadrivetorial, tá certo? E eu vou botar assim, ó, x1 vai ser simplesmente o x, o x2 vai ser o y, e o x3, o z, tá certo? Só para dizer que essas são geralmente as letras que a gente usa para dar essas coordenadas, né? E em geral eu vou fazer isso aqui, tá certo? Então, por exemplo, quando eu precisar introduzir dois pontos, eu posso usar letras diferentes aqui, mas eu posso introduzir, por exemplo, o ponto x, aí eu vou botar um mi aqui para representar qualquer um desses 4 números, tá certo? Mas eu poderia ter um outro ponto representado por y mi, tá certo? Como o número de letras do alfabeto, infelizmente, é finito, o número finito, a gente tem que meio que reaproveitar às vezes. Então, às vezes eu vou usar, mas não se confunda, se confundir, me perguntem que a gente esclarece, tá? Eu posso usar linha também, né? X, linha, mi. É só um ponto que as coordenadas têm linha aqui, certo? A gente vai usar isso meio que livremente, mas é como eu falei, se tiver dúvidas a gente discute, ok? Agora, além dessa nomenclatura, a gente vai introduzir mais uma. A gente vai pegar aqui o espaço-tempo, então vou botar aqui ou t ou x0, tá certo? Vou botar x0 já. E x1, ok? E eu vou ter o seguinte, eu vou ter intervalos, certo? Então, deixa eu introduzir algumas nomenclaturas. Esse cara aqui é um evento. Tá? Uma coordenada no espaço-tempo é um evento. É só um sinônimo, tá? E uma linha reta ligando dois eventos é um intervalo. Certo? Agora,
a gente viu que esses intervalos eles têm duas interpretações possíveis dependendo da inclinação deles, né? Primeira coisa, sobre a inclinação. Quando a gente usa essa unidade, ou seja, quando a nossa unidade é tal que x0 é igual a ct, certo? Significa que velocidade da luz equivale a 45 graus. Certo? Então é fácil de desenhar. Você sabe que qualquer coisa que vá andar no seu gráfico a 45 graus tem que ter velocidade da luz. Porque, tá vendo? A passagem de CT é igual à passagem de x. Certo? Então, a inclinação de 45 graus equivale à velocidade da luz. Então, é fácil de fazer gráficos do espaço-tempo também usando essas escolhas aqui que a gente está fazendo, essas definições. Ok? Bom, o que eu posso fazer para atribuir sentido físico ao intervalo desse? Pelo que a gente já viu, o que vocês acham? Como é que eu atribuo sentido físico para esses caras? Seria a dilatação do tempo? Seria o quê? A dilatação do tempo? A gente não chegou na dilatação do tempo. Vamos pegar só os conceitos que a gente desenvolveu até aqui. A gente viu que duas coisas podiam acontecer. A gente podia ter uma inclinação aqui menor do que a velocidade da luz, né? Ou seja, o cara parado é esse aqui. E o cara parado, a gente consegue atribuir um significado, ou melhor, o cara exatamente vertical, a gente consegue atribuir significado para esse intervalo aqui. Porque a gente sabe que nesse caso, o intervalo nada mais significa do que a passagem de tempo para esse cara. Tá certo? Agora, se esse cara está com uma inclinação maior que 45, significa que existe um referencial onde ele está parado. Certo? Se existe um referencial onde ele está parado, a distância entre esses pontos aqui pode ser caracterizada pelo tempo dele. O tempo medido por ele, melhor dizendo. Certo? E é por isso que a gente vai chamar intervalos com delta x1 dividido por delta x0 menor que c, de menor que 1, tipo tempo. Ou seja, os intervalos a partir dos quais eu extraio uma informação de passagem de tempo, porque são os intervalos que eu atribuo significado imaginando um observador hipotético que está em repouso naquele deslocamento, a gente chama de intervalo tipo tempo. Tá certo? Mas vejam, pessoal, que a gente está sempre fazendo essa ginástica mental de, para atribuir significado para uma curva nesse referencial, eu implicitamente penso numa curva em outro referencial. Eu penso no que está acontecendo com o cara que está dentro daquela curva e tal. Tá certo? E aí, se eu tiver um cara assim, ó, exatamente horizontal, que tipo de sentido eu posso atribuir para esse intervalo aqui? Só nesse espaço. Exatamente, mas o sentido físico que a gente dá para esse negócio foi construído quando a gente pensou no nosso espaço euclidiano. A gente pensa na existência de réguas. Então a gente fala o seguinte, esses caras são, esses intervalos são aqueles que eu vou pegar réguas que estão em repouso em relação a mim, vou colocar no chão e vou medir quantos múltiplos do padrão eu tive que colocar para sair daqui e chegar lá. Então eles medem espaço através desse algoritmo que eu acabei de descrever, tá certo? Aí você pode falar, bom, mas e aí? Se eu estou com um cara aqui com uma inclinação muito maior, né? Essa inclinação aqui, θ muito maior que 45, muito maior, não precisa nem ser muito maior, basta ser maior que 45 graus, o que eu faço para pensar nesse cara aqui?
a mais de 45 graus, né? Porque não tem ninguém que viaja nessa velocidade infinita aqui, por definição. Mas eu posso sempre pensar, lembra que a gente viu que o referencial em movimento, o observador em movimento, o referencial para ele, onde os pontos estão parados, são aqueles com velocidade C2 sobre V. Lembra? Então, isso aqui diz pra gente o quê? Diz pra gente que delta, né? Se a velocidade é essa aqui, significa que delta x 1 sobre delta t é maior do que, maior não, é igual a C2 sobre V, certo? Mas aí eu posso tirar esse C daqui e botar aqui e transformar esse cara aqui em x0, já para ficar na nossa notação melhor. Tá certo? Então, você vê que isso aqui claramente é um número maior que 1. Essa inclinação é maior que 45 graus. Tá certo? Mas esse cara aqui, ele pode ser pensado, então, são os pontos simultâneos no referencial do observador que está se movendo com velocidade v. Os pontos que são ligados por esse intervalo com essa velocidade são os pontos simultâneos para o observador que está viajando com velocidade v. E se esse observador carrega uma série de réguas, e ele coloca essas réguas no chão, ele vai medir esse intervalo aqui, né, com as réguas dele lá, e vai dar uma noção de espaço, uma noção de distância espacial. Então, a gente já vê que esse cara aqui é um número maior que 1, então vai ficar assim, né? Delta x dividido por delta x0 maior que 1 é tipo espaço. Certo? E o que sobra pra gente? Que naturalmente a gente vai dar um nome de tipo. Tipo luz. Agora, que deslocamento é esse? Né? Que passagem de tempo é essa? Que deslocamento é esse? Vamos ver como é que a gente pode, de fato, calcular essas coisas? Então, vamos lá. Vamos pegar o tipo tempo primeiro. A gente vai ter aqui velocidade sobre C vai ser igual a delta x1 sobre delta x0. Certo? Se ele é tipo tempo, eu posso encontrar a velocidade usando essa fórmula aqui. Ok? Eu pego um intervalo, um deslocamento tipo tempo, venho aqui no meu gráfico, olho para ele, meço quanto é que é meu deslocamento aqui de delta x0, meço essa projeção aqui, e esse cara me dá delta x1, tá certo? Vocês vão ver que para fazer essa medida de deslocamento aqui, vai ser conveniente a gente depois ter um projetor que projeta aqui e projeta aqui, que vai estar relacionado, de certa forma, com um produto interno, tá certo? Mas ele não vai ser um produto interno propriamente dito, ele vai ser um projetor, ok? Mas beleza. Então, a gente mede esses dois caras aqui, pega esses dois números e mede esse cara aqui, certo? E aí, como é que é o tempo medido no referencial onde esse cara que está viajando nesse referencial aqui com velocidade v está parado? Basta a gente ver a transformação de Lorentz aqui, né? Então, ó, isso aqui, linha 0, vai ser igual a gama delta x0, a mesma coisa que a gente escreveu antes, tá, pessoal? Porque é tudo aditivo, v sobre c, delta x1, tá certo? E, deixa eu ver se eu faço... Deixa eu fazer tudo, né?
E esse cara é ΔX' 1, que vai ser igual a gama ΔX1 menos V sobre C ΔX0. Certo? Mas como é que fica isso aqui? Para esse cara. Como é que eu posso simplificar? Bom, isso aqui a gente sabe que é zero, né? Por definição. A gente está pegando o referencial onde esse cara que está com velocidade V está parado. Então, por definição, o ΔX' 1 dele tem que ser zero. Certo? E aqui que a gente consegue encontrar a partir daqui? Vamos escrever aqui, ó. ΔX' 0 vai ser igual a... Vou deixar o gama aqui por enquanto. Vou botar aqui o meu ΔX0 em evidência. E vai ficar assim. 1 menos... Ó, eu vou pegar V sobre C é ΔX1 sobre ΔX0, certo? Então vai ficar assim. ΔX1 sobre ΔX0 ao quadrado. Certo? Deixa eu ver se eu não errei nada. Certo? Aí eu posso tirar esse negócio daqui. Vai ficar assim. ΔX1 x' 0 vai ser igual... Deixa eu ver se eu fiz uma bobagem. Fiz, né? Não, eu estou olhando para a coisa errada, tá? Esse cara aqui, tá... Ok... Esse cara ficou ao quadrado, saiu... Vai ficar assim. Gama sobre ΔX0... ΔX0 ao quadrado menos ΔX1 ao quadrado. Certo? Agora falta a gente olhar o fator de Lorentz. Vamos lá. O fator de Lorentz vai ser 1 sobre ΔX0, que multiplica uma raiz aqui, que eu já vou escrever assim. Aqui eu vou deixar bonitinho já. ΔX0 ao quadrado menos ΔX1 ao quadrado. E aqui eu vou botar 1 menos. Aí isso aqui é V sobre C ao quadrado. Só que V sobre C ao quadrado é isso aqui ao quadrado. Vai ficar assim. ΔX1 ao quadrado sobre ΔX0 ao quadrado. Isso aqui elevado a meio. Certo? Bom, eu vou convencionar que eu estou falando de passagem, intervalos tipo tempo, e estou considerando sempre o primeiro ponto como sendo o ponto mais no passado. Ou melhor, o ponto com menor coordenada tipo tempo. Se isso é verdade, esse cara aqui é sempre maior ou igual a zero. Ou melhor, sempre maior que zero. Se esse cara é maior que zero, eu posso entrar aqui e vai ficar assim. Dividido por raiz. Esse cara entrou, vai ficar assim. Deltas. Certo? Mas isso aqui, pessoal, por definição, esse número é maior que esse. Certo? Porque a gente está tratando de intervalos tipo tempo. Então, como esse número aqui é sempre positivo, eu posso subir essa raiz aqui. Certo? Ou seja, eu penso nesse cara aqui com expoente 1, esse cara com expoente meio, 1 menos meio dá meio, então fica a raiz de ΔX0 ao quadrado menos ΔX1 ao quadrado. E aí, pessoal, o que isso aí deu pra gente? O que vocês acham? Em relação a isso aqui, ó. É isso, a ideia é essa, dá pra gente uma métrica. Veja, aqui, nessa parte da fórmula, o que apareceu pra gente? Somente as coordenadas originais.
certo? Só que se eu quisesse pegar um cara desse aqui, né, e que se eu quisesse medir a hipotenusa aqui, se eu tiver no espaço euclidiano, a hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, né, raiz da soma dos quadrados dos catetos. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, o significado que eu consigo atribuir para esse intervalo é o tempo próprio do cara que está parado, né, aqui em cima dessa curva. Esse é o significado que eu consigo atribuir. E esse significado está relacionado com uma fórmula bem parecida com a Pitágoras, só que a diferença é que tem um menos aqui, ó. É a diferença dos catetos, dos quadrados dos catetos aqui, onde o tempo tem que vir primeiro e o espaço tem que vir depois. Mas é uma métrica, no sentido que é uma régua especial. Eu coloco a régua agora no gráfico de espaço-tempo e extraio uma informação. Assim como eu boto uma régua no chão, extraio uma informação sobre a distância entre os pontos. Tá certo? Isso permite para a gente ficar parado aqui nesse referencial, no sentido de que a gente pode extrair significado das curvas usando as nossas réguas o tempo todo, sem precisar ficar fazendo transformação de Lorentz de novo. Basta a gente introduzir uma geometria do espaço-tempo. Só que o que eu alertei para vocês antes é que essa geometria, por mais que ela funcione, e ela funciona muito bem, as coisas ficam muito naturais quando você escreve nessa formulação, o significado sempre remete às nossas definições originais, ou seja, de uma régua que está parada no espaço euclidiano, de um referencial que está parado junto com o observador, e assim por diante. Então, essa régua ela mede, mas ela mede essas coisas que a gente acabou de descrever. Essa métrica, ela vai funcionar para todos os pontos dentro desse espaço? Sim, exatamente. Eu pego agora qualquer ponto no espaço e tempo e consigo atribuir significado físico a essas coordenadas. Então, antigamente, o que a gente tinha? A gente tinha um espaço euclidiano, bidimensional. Então aqui tem o E2, aí eu tenho um ponto aqui, eu consigo atribuir significado físico. Falar, esse cara aqui são dois pontos, tem uma certa distância que é raiz, né, de x1, bom, x menos x' ao quadrado mais y menos y' ao quadrado. Eu atribuo significado físico para esse cara aqui, né? Esses pontos aqui. Se eu imaginar que tem um vetor de base aqui, eu posso ainda tirar senos e cossenos e posso fazer uma série de cálculos aqui. Então, essas réguas e essas métricas aqui nos permitem fazer esse tipo de medida. Agora, a gente pode fazer a mesma coisa, só que a gente pode estender para deslocamentos que envolvam passagem de tempo. Certo? Se o deslocamento satisfaz isso aqui, mesmo que, né, num caso mais complicado, se eu introduzir mais coordenadas espaciais, em vez de ser simplesmente um módulo da coordenada, vai ser o comprimento euclidiano mesmo, né? E a mesma coisa aqui. Então eu olho para o deslocamento. Se o meu deslocamento é desse tipo, ele é tipo tempo, eu tenho um significado. Se ele é esse aqui, é tipo espaço, eu tenho outro significado e consigo fazer medidas. E se ele é tipo luz, a gente vai discutir daqui a pouco. Tá certo? O que é mais bonito nisso aqui é o seguinte. Vamos voltar para o nosso espaço-tempo. O que está acontecendo com esse cara aqui? Esse cara aqui é horrível, peraí. O que está acontecendo com esse cara aqui? É um cara que está num foguete acelerando, então você vê que horas a velocidade está meio constante, aí acelera, fica constante, acelera de novo. O que está acontecendo com esse cara aqui? Né? O que eu posso medir para esse cara? Porque veja, se vocês forem fazer essa brincadeira aqui, na maneira padrão de se estudar a relatividade restrita, que é ficar fazendo transformação de Lorentz o tempo todo, você vai precisar ficar fazendo uma transformação de Lorentz a cada ponto que o cara tiver uma aceleração. E vai ficar como é que se diz, uma coxa de retalho de vários referenciais super complicada, certo? Agora, não, porque não vai dar certo. Quanto tempo passou no relógio desse cara aqui? Não tem nada a ver com esse tempo aqui, nem tem a ver com o tempo desse cara aqui. Você teria que pegar quanto tempo passou para esse cara, quanto tempo passou para esse cara, quanto tempo passou para esse cara, quanto tempo passou para esse cara e quanto tempo passou para esse cara. Se isso aqui forem aproximadamente retas, isso vai dar uma aproximação boa do tempo próprio que passou para, digamos, esse observador que fez essa curva maluca aqui no espaço-tempo, certo? Mas eu tenho uma métrica agora. Eu posso integrar essa métrica no tempo. Eu posso integrar essa métrica no tempo e calcular
exatamente o tempo próprio medido por aquele observador. E assim a gente, por exemplo, desmistifica o tal do paradoxo dos gêmeos. Você faz essa conta, não depende de referencial, não depende de nada, você vê que um gêmeo vai ter um tempo próprio, outro gêmeo vai ter outro. Acabou, não tem conversa. Todo o cálculo é feito invariante, independente de coordenadas. Você faz naquele sistema de coordenadas original e está tudo certo. Certo? Mas a gente vai chegar lá. Certo? E o mais fantástico disso aqui é que você pode falar o seguinte: bom, mas e se eu pego aqui, né, esse cara aqui é o tempo próprio, né? Qual é a curva que extremiza o tempo próprio? Aí você calcula, você pega aqui uma curva genérica, calcula a integral que vai dar, né, a soma de todas essas contribuições aqui e vai calcular ali o seu princípio variacional para encontrar quem é a curva que maximiza ou que extremiza o tempo próprio. E aí você vai encontrar o quê? O equivalente à mecânica galileana, né, a mecânica newtoniana, só que agora você vai encontrar a mecânica relativística. Você vai encontrar quais são as velocidades que uma partícula se... Quais são as velocidades? Quais são as leis mecânicas? A F é igual a ma para partículas relativísticas. Tá certo? Ou seja, a lagrangiana nada vai ser mais do que o tempo próprio. Por alguma razão, o universo, sei lá, a física conspira para que a gente gaste o mínimo do nosso tempo quando a gente viaja no espaço. Por isso que a gente minimiza o tempo próprio, certo? E aí, se a gente faz agora a brincadeira, essa mesma brincadeira aqui para as curvas tipo espaço. Né? Bom, fácil, a gente começa com o nosso delta x1 sobre delta x0 maior que 1, certo? E aí a gente vai encontrar o que, pessoal? Lembra? A gente vai encontrar um referencial onde o observador vai ver esses pontos parados. Né? Lembra que esse deslocamento ele é assim, né? x0, x1 é um deslocamento assim, certo? E existe um observador que anda com uma velocidade v, que ele vai perceber esses pontos como sendo simultâneos. Então, esse cara tem velocidade v, e essa curva tem velocidade c, v sobre c, e essa curva tem velocidade v, c sobre v. Aqui é v sobre c porque a gente está usando x0, tá, pessoal? Então, a velocidade de alguém é sempre v sobre c. E a velocidade, entre aspas, né, a inclinação da curva que te dá os pontos simultâneos é c sobre v. Certo? Eu posso encontrar agora o meu delta x linha 1 vai ser igual a gama delta x1 menos v sobre c delta x0. Certo? Essa é a minha transformação de Lorentz de sempre. Só que agora, o que vai acontecer aqui, pessoal? Esse cara aqui, ele vai ser igual, né, essa velocidade aqui, vai ser o recíproco disso aqui. Porque é a velocidade dessa curva aqui. É a transformação de Lorentz para esse cara, mas a curva é essa curva aqui. Tá certo? Então, o meu delta x, o meu delta x0 e o meu delta x1 vão satisfazer, né, esse cara aqui, ó. Delta x1 sobre delta x0, né, é maior que 1, então isso aqui é c sobre v. Ok? Bom, isso diz pra gente o quê? Lembra, a gente encontrou esse resultado na aula passada. Eu tenho uma curva com uma inclinação grande aqui, né? Ela é uma curva tipo espaço.
Aí eu vou procurar quem é a transformação de Lorentz que vai me ver esses pontos simultâneos. Então, se essa inclinação dessa curva for c sobre v, que é uma inclinação maior que a da luz, então a velocidade do cara o cara precisa estar com velocidade v sobre c para ele poder ver esses pontos simultâneos. No referencial onde esse cara está parado, esse cara aqui é horizontal. Certo? Então, você vê que quando a gente bota coordenadas de mesma unidade, fica tudo muito mais simétrico, fica sempre v sobre c, c sobre v, certo? Então a gente repete a nossa brincadeira aqui, vai ficar assim. Delta x' 1 vai ser igual a gama. Aí, ó, v sobre c vai ser a mesma coisa, né? Eu vou botar já o meu delta x1 em evidência. Aí, peraí. Não preciso fazer todos esses passos, né? Deixa eu fazer menos aqui. Ó, esse cara aqui vai ser x0, aí eu já fico aqui. Delta x1 menos delta x0 ao quadrado. Certo? Pessoal, eu vou fazer a mesma escolha que eu fiz para a definição de intervalo, que eu fiz para o tempo, eu vou fazer para o espaço, tá? Falar que o espaço, toda vez que eu olho essas coordenadas aqui, eu sempre posso pensar, né? Se eu estou vindo daqui para cá ou de cá para cá. Eu estou escolhendo sempre um módulo desse negócio para que a distância seja positiva, tá certo? Então, fazendo isso, esse cara vai entrar, vai ficar assim, delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado, dividido por raiz. Esse cara entrou. Se você quiser botar um módulo do sinal aqui na frente, você pode, mas não vai fazer grande diferença. Então vai ficar assim, delta x1 ao quadrado menos, lembra, né? É v sobre c ao quadrado, delta x1 ao quadrado. Mas novamente, esse cara aqui, ó, é x0 sobre x1, né? Se eu inverter aqui, vai ficar x0 sobre x1. Então corta o x1, fica x0, dá a mesma coisa que eu tinha aqui, tá certo? E novamente a gente vai ter isso aqui. Ok? Então, novamente, pessoal, eu olho para o meu gráfico, meço as coordenadas que estão lá no gráfico, ou seja, se eu penso nesse gráfico aqui, eu lembro que os caras que estão caindo em queda livre aqui, né, andando na vertical perfeitamente, eles têm um relógio, eles vão olhando esses eventos ao longo dessa reta aqui, eles vão medindo as coordenadas, e a partir dessas coordenadas que esses caras mediram, eu consigo fazer medidas nesse espaço aqui usando essa métrica. Se o meu deslocamento for tipo espaço, eu meço esses números aqui, e com esses números eu tenho o deslocamento no espaço onde aqueles pontos são simultâneos, certo? E a mesma coisa para quando eu tenho uma passagem tipo tempo, tá certo? Novamente, a mesma analogia se dá aqui, só que ela fica mais complicada de entender. Você tem uma coisa assim, tá certo? E aí o que isso aqui significa é que tem um deslocamento medido daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. Essa linearização que a gente vai fazendo aqui aos pedaços é basicamente a gente transformar nossa variedade numa variedade mais um espaço tangente, né? E aí a gente mede as coisas no espaço tangente e compõe para ter a medida final aqui. Então isso aqui é o comprimento de uma certa folha espacial, né, que é uma folha que é vista por esses observadores que andam nessa direção aqui. Certo? É complicado de pensar, mas é a mesma coisa, tá? É um deslocamento tipo espaço que mede o comprimento nesse espaço aí, que seria percebido por esses caras aqui que carregam suas réguas e seus objetos de medida espaciais. Tá certo? Mesma coisa. Ok. Bom, e por último, o que acontece com os nossos eventos tipo luz? Delta x1 sobre delta x0 é igual a 1. Certo?
Para que serve isso, então? Serve justamente como uma medida de que alguma coisa está se movendo com a velocidade da luz, certo? Então, mesmo que eu posso ter uma trajetória física, então o cara faz isso aqui e depois ele começa a aumentar a velocidade dele. A hora que ele passar 45 graus aqui, num ponto pelo menos, ele vai ter uma velocidade igual à da luz, certo? E esse negócio aqui não vai ficar bem definido. Na verdade, vocês vão descobrir que isso aqui vai ser impossível dinamicamente, certo? Não existe energia finita que te permita cruzar a velocidade da luz. E outras coisas estranhas também. Você vai medir, coisas assim vão aparecer também com métricas de buraco negro e tal, mas vai ser mais uma questão da característica do sistema de coordenadas mesmo, que vai ser muito complicado vai ser mais complicado de entender, certo? Porque isso tudo vai depender do sistema de coordenadas que a gente está usando também. Às vezes é mais uma indicação de que o sistema de coordenadas é ruim e não que existe uma coisa física acontecendo lá. Assim vai ser o horizonte de eventos e assim vai ser esse tipo de característica, certo? A gente vai discutir um pouco a noção do conceito de massa inercial, mas, sim, de certa forma, a energia necessária para você acelerar alguma coisa que já está muito rápido, ela vai ser cada vez maior. Mas é que a massa, pensar em massa, essa massa dinâmica, essa massa que depende da velocidade é meio ruim, entendeu? É melhor pensar em termos de energia. Uma coisa que, hoje em dia, as pessoas não colocam mais nos livros, né? Isso. Não tem massa, mas tem momento, exatamente. Não, e mais que isso, né? A massa de repouso, digamos assim, se a gente quisesse adotar essa nomenclatura, ela é um invariante do quadrivetor momento, entendeu? Então ela tem um caráter muito mais natural do que essa massa variável, essa massa dinâmica. Eu esqueci o nome do termo que as pessoas usam. Bom, então isso serve para outras coisas também, ou seja, eu sei que se eu pego um feixe de luz e vou dando tapinha nele lá, eu boto um monte de como é que se diz? De espelhos e coisas que vão refletindo aquela luz. Não interessa, né? Se você pensar agora no caso bidimensional, a luz sempre vai se mover com a velocidade da luz. Então, o que ela pode fazer é que ela vai subir aqui, né? Digamos que aqui é o tempo, aqui é y e aqui é x, certo? A luz, ela pode ir subindo aqui, ó, mas aí eu não vou conseguir fazer. Ela pode mudar de posição no espaço, ou seja, ela pode andar em direções diferentes, mas sempre com a velocidade da luz. Tá certo? Ou seja, instantaneamente, ΔX sobre ΔT, ou ΔX0, isso aqui é sempre igual a 1. Então, o deslocamento aqui, ó, no espaço, ele sempre é tal que isso aqui é verdade. E aí você vai poder, por exemplo, ter dinâmica para a luz que respeita o fato de que a luz é luz e nunca anda em velocidades diferentes do que a da luz. Tá certo? Basta você ter que, na tangente dela, ou seja, no espaço tangente, a luz sempre satisfaz isso aqui. Certo? É uma coisa que a gente usa bastante, inclusive em cosmologia, porque na cosmologia a luz está viajando num espaço-tempo complicado, mas ela é luz, então você sempre usa que ela tem essa trajetória tipo luz, que satisfaz essa condição, e as coisas simplificam, certo? Agora, vocês notaram uma coisa? Aqui, para eu medir, eu coloco ΔX1 ao quadrado, menos ΔX0 ao quadrado. E aqui, que eu já apaguei, é o ΔX0 ao quadrado menos ΔX1 ao quadrado. Porque num é um número maior que o outro, então essas coisas não fariam nem sentido se fossem invertidas. Mas o que a gente faz é que a gente convenciona que a gente dá um padrão de medida de deslocamentos no espaço-tempo, tá certo? E mede sempre eles com o mesmo sinal. E diz que para saber o tempo próprio tem que botar um sinal de menos, ou para saber como é que se diz? O comprimento próprio, a gente não precisa botar sinal nenhum, tá certo? Essa escolha, o que vocês acham que é melhor? Convencionar que é sempre assim e botar menos quando for tempo próprio, ou convencionar o contrário e botar menos quando for comprimento próprio?
O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou definir que para um intervalo qualquer, ΔS² vai ser menos ΔX0 quadrado mais ΔX1 quadrado. Eu posso fazer essa definição aqui, eu dou esse nome para esse cara aqui, ó, deslocamento. E deixo sempre o sinal assim, ó. Aí eu digo o seguinte, quando for para medir o tempo, eu vou dizer aqui o tempo próprio, que eu vou dar o nome de cetal, né? Para medir esse cara aqui ao quadrado, eu tenho que fazer menos ΔS². E para medir o deslocamento, comprimento próprio, eu vou dizer que esse cara aqui é igual a mais ΔS². Tá certo? Agora eu estou definindo essa terceira coisa, que é o deslocamento. É só como é que se diz? Uma ferramenta para a gente simplificar as contas, tá certo? E aí você vai descobrir que o pessoal de física de partículas gosta de definir com mais aqui e menos aqui, e o pessoal de gravitação e cosmologia com menos aqui e mais aqui. Mas isso varia, tá certo? O nome disso é assinatura. Ou seja, eu vou escrever isso aqui de uma forma matricial e vai ficar assim, ó. Isso, é um deslocamento no espaço-tempo. É deslocamento entre dois eventos, né? Independente de serem ainda tipo espaço ou tipo tempo. Você pode olhar para esse número aqui e ver, depois que você calcula ele, você descobre do que se tratava. Ou seja, você vai pegar o seu ΔS e vai escrever ele como sendo ΔX0, ΔX1, ΔX2, ΔX3, aí vezes uma matriz, menos 1, 0, 0, 0, como eu sou cosmólogo, eu boto essa matriz aqui, e boto aqui ΔX0, ΔX1, ΔX2, ΔX3, certo? Se eu escolho essa assinatura e não essa aqui, certo? Então, eu só estou, para ficar explícito, eu vou escolher essa assinatura sempre, tá? Porque é o que eu estou habituado. Então, é fácil. ΔS ao quadrado menor que zero, tipo tempo. ΔS² maior que zero, tipo espaço. E ΔS2 igual a zero, tipo luz. Tá certo? Então, fazendo essa abstração aqui, o ΔS, eu posso voltar para o gráfico, medir deslocamento e olhar o valor. Deu positivo é um significado, deu negativo é outro significado, deu zero é o terceiro significado. Então, isso aqui me deu uma régua para medir coisas no espaço-tempo. Ela é bem parecida com a régua euclidiana. A régua euclidiana é essa aqui, né? Só que ela está acrescentando essas informações aqui todas, tá vendo? O que eu fiz aqui muda quando eu mudo de referencial? Ou seja, uma trajetória que é tipo tempo, ela muda se a gente muda de referencial? Ela continua sendo tipo tempo. Ela vai mudar a forma dela, mas ela continua sendo tipo tempo. O caráter, tipo tempo, tipo espaço, tipo luz não mudam. Tá certo? Isso, mais o fato de que esses referenciais são simétricos, mostra pra gente que as transformações de Lorentz deixam essa matriz invariante. Tá certo? Então, as transformações de Lorentz vão ser matrizes 4x4 simétricas, né? Vocês já viram transformações de coordenadas em geral? Sempre são matrizes simétricas, né? São matrizes 4x4 simétricas que preservam a forma desse negócio aqui.
Aonde? Botar mais aqui e menos aqui? Depende do que você quer fazer. Se você definir essa nova quantidade com o mais aqui, você vai ver que você vai ter dificuldade em encontrar um significado físico para essa quantidade. O que significa delta x0 mais delta x1 zero? Delta x0 ao quadrado mais delta x1 ao quadrado. Né? Isso aqui, o que significa isso aqui? Você vê que nas nossas contas, isso aqui não apareceu em momento nenhum. Certo? Talvez em algumas aplicações específicas isso tenha um significado claro, mas em geral não tem. Certo? Mas, em muitas coisas na física que a gente faz, é o seguinte, esse grupo ele é complicado. Você vê que essa função aqui, se fosse todo mundo mais, seria sempre uma função aqui, né, com a concavidade aqui embaixo, sempre apontando para cima. Esse tipo de função é muito mais tratável, quando você vai procurar vácuo de teoria, uma série de coisas, esse tipo de coisa simplifica muito. Então as pessoas geralmente fazem uma rotação de Wick, é só um nome bonito quando você faz uma coisa meio sem justificativa, você bota um I na frente do tempo, aí esse cara aqui muda o sinal desse pedaço aqui e você sai de um espaço-tempo minkowskiano para um espaço euclidiano de 4 dimensões. No espaço euclidiano de 4 dimensões, as coisas são muito mais bem comportadas. Aí as pessoas fazem a transformação de Wick, vão para o espaço euclidiano 4-dimensional, encontram um vácuo, encontram isso, encontram aquilo e fazem uma transformação de Wick de volta. O que depois a gente aprende, né, fazendo física teórica, desde que foi inventada a rotação de Wick, é que isso equivale a selecionar um tipo especial de vácuo. Nem sempre isso vai te dar o bom vácuo para a sua teoria, ou o que é que seja que você esteja fazendo, entendeu? Mas, digamos, é uma maneira de você encontrar um possível. Certo? Nem sempre vai ser o mais estável, nem sempre vai ser o que você quer. Certo? Mas é possível, sim. Mas é um truque, tá? Nesse sentido que você está fazendo uma extensão analítica das suas funções agora para o espaço dos complexos. Né? Bom, o que acontece aqui se eu faço delta x sobre delta x1 sobre delta x0 igual a 1 menos epsilon. E faço um epsilon pequeno. Quando o meu epsilon vai para zero, eu estou me referindo a um cara que é tipo tempo, mas que se aproxima da velocidade da luz. Certo? Quem são os observadores que esse cara vai ver parado? Né? Esse cara está aqui, ó, quase na velocidade da luz. Aí eu tenho aqui a velocidade da luz. Né? Esse cara tem velocidade 1 menos epsilon. Todo mundo acompanha isso aqui? A gente sabe que o outro cara que vai estar aqui, ele vai estar com qual velocidade? Né? Lembra? Isso aqui, menos epsilon, é igual a v sobre c. Né? E o outro cara vai estar com velocidade c sobre v, que é igual a 1 sobre 1 menos epsilon. Certo? Quanto é que é isso aqui em ordem epsilon? Mais epsilon. Certo? É só expandir em Taylor, né? Toma em 0, dá 1, deriva uma vez, cai menos 1 porque está embaixo, né? E assim vai. Espera aí. É isso que eu queria? Não, porque vai ficar menos de novo aqui. Isso, eu fiz a conta 2 vezes. O que importa no fim é que você vai ter que delta x 1 sobre delta x0 para essa curva tipo espaço vai ser 1 mais epsilon. Certo? É porque eu fiz o mesmo símbolo para duas coisas. Então vai ficar aqui assim. Então você veja o seguinte, quando eu me aproximo da velocidade da luz, os pontos que eu estou vendo simultâneos são os pontos que eu estou percorrendo.
Ainda não totalmente, tá? Mas é quase isso, tá vendo? Você vê que esse cara são os pontos que eu acho que são simultâneos, mas esses são os pontos que eu estou percorrendo. E ao mesmo tempo, aqui, os pontos que eu estou vendo simultâneos são os pontos onde eu estou também. Então o tempo não está passando. O tempo passa cada vez mais devagar. Tá certo? Não existe nada que chegue na velocidade da luz, mas é por isso que muitas pessoas falam que a luz não vê posição e não vê tempo. Para a luz o tempo não passa, porque o tempo próprio da luz é zero. Se você quiser interpretar esse cara aqui como tempo próprio da luz, você diz que o tempo próprio dela é zero. Mas se você quiser interpretar isso como comprimento próprio, ela não só não está vendo o tempo não está passando, como ela não está se movendo também, porque o comprimento próprio é zero. Tá certo? Então eu acho que essa interpretação... É chuva isso? Tá. Eu também não. Então ela não só não está vendo passagem de tempo, como ela também não está vendo passagem de espaço, tá? Então eu aconselho a evitar esse tipo de interpretação de que a luz está fazendo tudo ao mesmo tempo, esse tipo de coisa, porque não é verdade, tá certo? Isso é forçando a barra. Para você entender que isso aqui é uma forçação de barra, você tem que lembrar o significado dessas coisas. O significado é o deslocamento, ele sempre se refere a um referencial onde o cara está parado, onde então aquelas medidas são de tempo, ou um referencial onde ele está vendo aqueles pontos simultâneos em que a medida se refere a espaço. Mas se não existe referencial para se transformar, para você chegar na velocidade da luz, então isso não implica nenhum significado sobre essas coisas aqui por causa da luz. Porque a gente não tem como ir para lá para atribuir significado, entendeu? Então esse negócio aqui, o fato de que essa medida é zero, você tem que pensar assim, ó, o que significa isso? É por uma partícula andando a velocidade muito próxima da luz, vai ter o tempo próprio dela muito menor do que as outras, tá certo? Aí você pensa, bom, mas isso parece muito fantástico para ser verdade. Mas é verdade, porque você tem raios cósmicos, você sabe que tem um tempo de decaimento de algumas partículas intermediárias no raio cósmico. Esse raio cósmico ele bate na atmosfera terrestre, sai um chuveiro de partículas. Algumas partículas não teriam tempo suficiente para chegar na superfície da Terra e a gente conseguir medi-las. Mas como elas estão com velocidade muito altas, o tempo próprio dela é muito menor do que o tempo nosso. Então elas conseguem chegar. Então o fato de a gente conseguir medir essas partículas, e assim como outros exemplos que a gente tem desse fenômeno, implicam que esse tipo de efeito aqui é físico, é verdadeiro, tá certo? O tempo próprio, ou seja, o relógio de quem está andando com uma velocidade muito maior que a sua, passa mais lentamente do que o seu. Certo? É só você ver também do ponto de vista geométrico. Agora, quando você olha para isso aqui, ó, você tem que pensar agora com geometria não euclidiana, né? Então, esse cara, a inclinação dele, né, sendo aqui uma velocidade finita, vai sempre ser uma coisa assim, ó, delta x0 quadrado menos delta x1 quadrado, né, o tempo próprio dele. Mas isso aqui é um número sempre menor que zero. E você sabe que esse tempo é o tempo de quem ficou parado. Então, de cara, você já sabe que, num certo referencial, os caras que estão parados sempre vão medir um tempo maior do que... né? Ou seja, quando o tempo passou daqui para cá, nesse referencial aqui, todo mundo mediu delta x0. Mas esse cara mediu delta x0 menos delta x1 zero. Delta x1 ao quadrado. Tá certo? Então é sempre assim, o tempo está sempre menor para quem está em movimento, para um certo referencial. Tá certo? Por mais que você possa pensar o seguinte, bom, mas aqui o deslocamento parece maior. Mas só parece maior porque a gente está tão habituado com Pitágoras que a gente pensa que esse tamanho é igual à soma dos quadrados do cateto. Mas esse tamanho não é a soma dos quadrados dos catetos, é a subtração desses quadrados aqui. Tá certo? Do ponto de vista do comprimento próprio é similar. Esse cara aqui, ele vai ser delta x1 ao quadrado menos delta x0 ao quadrado. Certo? Nós que estamos aqui em x0, x1, vamos medir aqui um comprimento maior do que esse cara aqui. Certo? O cara que está com velocidade v vai medir o comprimento menor. Por mais que isso aqui pareça ser maior que esse cara aqui. Certo?
Então, pessoal, eu estou chamando a atenção de vocês sobre isso porque a gente chama isso aqui de métrica de Minkowski, mas não é uma métrica, tá certo? Isso aqui é uma pseudométrica que tem essas características especiais. Então, se você for olhar todos os teoremas lá que, dado uma métrica desse tipo, ela é positivo definida, ela tem isso aqui claramente não vai ser. A gente já sabe que ela não é positivo definida de cara, senão a gente não teria intervalo tipo tempo, tipo luz, tipo espaço. Tá? Então não é uma métrica, mas tem uma série de teoremas e coisas similares, assim a desigualdade do triângulo, desigualdade de Schwarz e tal. Você tem as versões equivalentes aqui para a relatividade restrita, que a gente depois vai ver como é que a gente usa essas medidas também, certo? Primeiro, qual que é a sequência de inverter o sinal dessa métrica? Por que eu tenho essa ambiguidade, sabe? Escolher menos na primeira entrada ou, sabe, trocar a diagonal? Bom, eu te pergunto, então, eu te faço uma pergunta. Por que a gente usa, para medidas no espaço euclidiano, por que a gente usa 1, 1, 1 e não menos 1, menos 1, menos 1? A gente poderia dizer que a distância daqui para lá é menos 5. Eu posso convencionar tudo ao contrário. Tem uma certa simetria aí, tanto faz. O fato de terem números positivos e negativos me permite fazer essas medidas que são sempre positivas serem sempre negativas também. É uma questão de convenção. Né? Agora, você pode se perguntar o seguinte, então, mas por que então a natureza se fundamenta sobre os números reais e os números reais têm essa simetria? Né? Porque, por exemplo, contar coisas, a gente precisa essencialmente de números positivos. Número negativo é uma certa abstração. Mas, de certa forma, você pode pensar que você pode usar só os negativos e pensar nos positivos como sendo a abstração dos negativos, entendeu? Então, mas isso está presente em quase tudo que a gente faz na física, porque essa realidade aqui, dessa simetria na sua medida, que te dá a simetria de inversão espacial. E aí você descobre que a simetria de inversão espacial não é uma simetria do espaço-tempo. Você pega a física de partículas e vai no laboratório e tenta medir simetria de inversão espacial, não é simetria, não é simétrico. As teorias não são simétricas. Por isso que o pessoal procura, né? Você tem conjugação de carga, que é você pegar todas as cargas de tudo do universo e mudar o sinal, inversão espacial, inversão temporal. E aí o que a gente sabe é que essas três coisas juntas são uma simetria. Você inverte o tempo, inverte o espaço, inverte todas as cargas de todas as coisas, tudo fica igual. Agora, a gente já encontrou quebras de outros tipos de simetrias intermediárias entre essas coisas. Não é simples pensar nisso. No curso de mecânica quântica vocês podem ver. É bem interessante, você vê lá como é que o decaimento da partícula, você vê que a força eletrofraca ela quebra a simetria de inversão temporal. Então você consegue no laboratório ver a quebra de simetria. Né? Você acha que você poderia simplesmente inverter o sinal de todas as coordenadas da sua teoria e ter uma mesma teoria. A eletrofraca diz, não, eu sou diferente. Se eu inverter as coordenadas, eu fico diferente. E fica. E você vai no laboratório e é diferente. Por que a pessoa de partículas não usa essa métrica com o mesmo sinal? Isso é questão histórica. O cara começou... Antigamente, imagina, para você publicar um artigo, o cara mandava para o editor, daqui a 5 anos o negócio que aparecia numa revista, lá na biblioteca, não sei de onde, entendeu? Então, assim, acho que as coisas meio que cresceram organicamente diferentes o suficiente. Se você pegar livros antigos, você ainda vai encontrar métricas em que você constrói a sua ênupla com um i aqui. Né? Você constrói a ênupla com um i aqui e bota mais aqui e bota um i aqui. O pessoal fazia isso também. Eu acho horrível, mas funciona, né? Eu não sei se até onde dá para ir com esse tipo de truque, mas assim, você consegue ver que o significado geométrico de você colocar o menos aqui fica muito mais evidente e as coisas muito mais naturais quando você usa uma métrica assim. Agora, por que um convencionou de um jeito ou de outro é mera questão histórica. Tem gente, eu inclusive já fui, não posso falar isso, um artigo científico, que pressupõe troca de paridade, troca de assinatura. Então, digamos que um sistema dinâmico, dinamicamente, por alguma razão, troca esse sinal aqui com esse daqui e você tem um efeito físico. Né? Mas, bom, é mera especulação.
Não, nesse caso não tem significado físico nenhum. Essa é uma mera convenção. E minha outra pergunta é sobre o tempo para a luz, né? Então, o tempo para a luz ele não passa? Veja, essa pergunta ela não tem resposta, porque ela não faz sentido nisso aqui que eu estou descrevendo para vocês. Ou seja, o tempo, eu defini o tempo como sendo aquilo que passa no relógio do cara que está na linha vertical. Se aquela sua trajetória nunca está na vertical, então não existe definição de tempo para aquilo. Certo? O que você pode pensar é o seguinte, bom, mas tudo bem, não existe exatamente, mas o que existe é que eu posso me aproximar da velocidade da luz tanto quanto eu queira. Se eu tiver muita energia, eu posso me aproximar muito da velocidade da luz. Aí eu te digo, bom, o efeito físico disso é que o tempo próprio para você vai passar muito mais lentamente do que o tempo próprio para os observadores que estão implícitos no referencial. Ou seja, para esses observadores aqui, vai passar 10 milhões de anos e para você passou um segundo. Ou seja, desse deslocamento daqui para cá. Né? Desculpa, daqui para cá e você daqui para cá. Mas você ainda está aqui. Você ainda não está na velocidade da luz. Tá certo? Aí você pode pensar, bom, mas se a luz for o limite de alguma coisa que foi acelerada até a velocidade da luz, o problema é que isso também não existe. Se a luz fosse isso, se a luz fosse um tipo de entidade física que começa com uma velocidade menor do que a da luz, com massa, e a gente vai acelerando ela e ela vira luz, aí você poderia imaginar uma coisa assim. Então, se eu consigo assintoticamente chegar na velocidade da luz, então faz sentido dizer que não passa tempo para a luz. Porque eu estou chegando assintoticamente e chego lá. Mas isso nunca acontece. Não existe nenhuma circunstância física que a gente conheça, ou nenhuma teoria consistente que eu saiba, que você pode fazer isso, entendeu? Você pode chegar na luz. Talvez também não faça sentido. Então, faz sentido perguntar como que essa variação do espaço para a luz? É a mesma brincadeira, cara. Qual é a... Quando você fala de deslocamento, você está falando o seguinte, dada essa curva aqui, quantas réguas eu consigo colocar entre esse ponto e esse ponto aqui no referencial onde essa curva está parada, né? Ou seja, onde ela está horizontal. Esse referencial não existe. Então, não existe. Não tem muito que você possa fazer. Eu concordo que, de certa forma, parece incompleto. Mas, na verdade, a incompleteza, eu acho que ela vem da nossa tentativa, do nosso cérebro, de tentar atribuir significado para uma coisa que talvez simplesmente não tenha aquele significado. Ela é tão diferente, né? A partícula sem massa, ela é tão diferente da partícula com massa, que simplesmente não tem como você tentar descrever o mesmo espaço-tempo. E você veja, a nossa construção é bastante mundana. Por mais que isso aqui depois seja, né, um espaço com simetria e não sei o que, você bota dinâmica, esse negócio, a gente ainda está construindo isso aqui com relógio e régua, certo? São coisas bastante palpáveis da nossa percepção da realidade, tá certo? Claro que a gente consegue fazer coisas muito mais sofisticadas do que simplesmente isso. A gente consegue até inferir se a natureza, se a realidade deveria ter mais grau de liberdade do que aqueles que a gente observa. A gente faz uma série de coisas de consistência. Ou seja, não é que isso aqui seja só concreto, né? Mas é concreto também. Está fundamentado na nossa construção da realidade. Beleza? Bom, deixa eu ver. A gente tem 3 minutinhos, eu acho que eu vou encerrar, pessoal. E aí a gente vai começar vai discutir mais coisas sobre essa métrica, sobre o significado, sobre como que você tira, né, como é que você estabelece uma noção de geometria completa do espaço-tempo. Tá? A gente continua na próxima aula. Beleza?